Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Natureza da Informação. Essa é a terceira e última parte do tópico 8, Semiótica e Sociedade da Informação. Nessa terceira e última parte, nós iremos ver alguns exemplos e aplicações da semiótica do Peirce. Só para lembrar, né, na parte anterior, na segunda parte, nós vimos a tricotomia de Peirce. Né? Nós vimos as categorias fenomenológicas do Peirce, né? E vimos como é que ele aplicou essas categorias em cima da tríade, né, da semiótica do Peirce. Então, nós vimos que a aplicação da primeiridade, secundidade e terceiridade no representamen, né, dentro da tríade do Peirce, nós temos o representamen, temos o objeto, o representamen e temos o interpretante, né? São os três elementos. E nós nos concentramos no principal elemento da tríade, que é o representamen. Então, na relação do representamen consigo mesmo, nós temos na primeiridade o qualisigno, na secundidade o sinsigno e na terceiridade o legisigno. Tá? E na relação entre o representamen e o objeto, né, ao qual ele representa, tá? Nós temos na primeiridade o ícone, né, que essencialmente é um símbolo, né, ou um signo, né, que é muito próximo visualmente ou muito próximo ao próprio objeto sendo representado. Temos o índice como secundidade, que é um signo que tem uma relação, não necessariamente uma relação física, mas pode ser uma relação causal, uma relação temporal, que faz uma referência direta com o objeto que está sendo representado, né? Então é através dessa relação que nós associamos ao objeto. E finalmente nós temos como terceiridade o símbolo, né? O signo que, por convenção, né, ou por um processo cultural, tá? Você associa o objeto, o símbolo ao objeto. Quer dizer, não é nem um ícone, não é nem um índice, né, mas simplesmente uma convenção, um signo que foi criado através de uma convenção, dizendo que isso aqui representa o objeto. Tá? Então, vamos dar um exemplo, né? Vamos começar a trabalhar com exemplo para explicar melhor, né? Para conceituar melhor esses diversos tipos, né? Diversas categorias de signo criado pelo Peirce. Vamos começar com o exemplo de símbolos. Tá? Então, na criação de um código, né, a gente pode convencionar, podemos entrar em acordo e convencionar, dizendo que essa bola preta aqui vai representar uma pedra. Tá? Essa é uma questão de convenção, só que essa convenção precisa ser divulgada, né, ou consolidada, ou entrado em acordo para que todos consigam aceitar de que essa bola preta representa uma pedra. Tá? Então, os símbolos só são compreendidos por quem conhece o código, ou quem ou há um consenso, né, da validade desse código. Tá? Então, esse símbolo, por exemplo, a bandeira do Brasil, representa o Brasil por uma questão de convenção, né, onde somente as pessoas que teve acesso a essa convenção, para quem conhece esse símbolo, é que consegue convertê-lo, né, à interpretação de que isso representa o Brasil. Da mesma forma, esse símbolo que está aqui, né? Para quem não conhece esse símbolo, ou para quem não conhece esse código, é só um homem sendo torturado, né? Tá? Sendo crucificado. Tá? Para quem conhece o código, é o símbolo do cristianismo. Agora um exemplo um pouquinho mais complicado, né? Esse signo aqui embaixo, né? É uma porta, é um restaurante, quer dizer, está localizado, né, dentro de numa porta dentro do restaurante. Esse símbolo seria um ícone, um índice ou um símbolo. Tá?
Essa é uma pergunta difícil, né? A primeiro instante parece ser um ícone, porque você tem uma imagem que remete diretamente a um homem e uma mulher, tá? No entanto, como está numa porta, né, existe uma convenção, né, de que isso é um símbolo de um banheiro, né, de um banheiro, pode ser tanto masculino como feminino. Na verdade, banheiro para ambos, ambos os sexos, tá? E ao mesmo tempo, como está localizado numa porta do banheiro, tá? Isso também serve como um indicador, ou seja, é um índice também, tá? Então, tem os três elementos, né? O fato de ser um ícone, ter um índice por apontar um banheiro e também por ser um símbolo, porque nada indica, na verdade, né, que isso seja uma indicação, né, uma referência ao banheiro, tá? É apenas uma convenção que foi criada e que se universalizou, né? Todo mundo compreende agora que esse símbolo significa um banheiro. Portanto, determinadas figuras, né, podem ser simultaneamente um ícone, um índice e símbolo. Bom, podemos ignorar a convenção, porque às vezes nem sempre todo mundo está ciente dessa convenção, né, ou desse símbolo, e usar apenas ícones, como esse caso dessa figura, né, tá? Então, se tem uma figura, um ícone, portanto, direto, referenciando diretamente ao banheiro masculino e feminino, tá? Mas às vezes é difícil entender, né? Se, por exemplo, se não tiver um texto em cima, que também é um símbolo, né? Fica difícil de compreender, tá? Bom, se esses ícones, né, se popularizam e você consegue reconhecer rapidamente, né, que isso é um indicador de banheiro, ele passa a ser novamente um índice, né, passa a ser um símbolo novamente, tá? Bom, é um índice porque ambos os casos ele indicam o banheiro. E enfim, podemos fazer uma brincadeira, né? Podemos colocar essas três figuras e ver, né, o nível de o quanto é ícone, quanto é o índice, quanto é um símbolo, tá? Então, um exercício, na verdade, abstrato, onde você consegue identificar o grau, né? Eles têm o nível de ícone, índice e símbolo em cada um deles, né? O quanto um deles é mais forte. É claro que quando você tem um H e um M, né, isso não seria um ícone, tá? Então seria muito mais um símbolo, mas manteria a característica de símbolo também e de índice. É símbolos porque são letras, né? É importante destacar, né, a evolução desse conceito, né, de índice, de ícone, né, surge, na verdade, né, a partir desse entendimento, né, um conceito chamado pictograma. Tá? Então, a gente deu o exemplo, né, do banheiro, mas essa ideia de pictograma foi evoluindo. A ideia original foi de 1920, né, na Austrália, mas depois, hoje temos vários movimentos, né, de padronização internacional para indicar determinadas situações através de pictogramas, né, para evitar diferenças, inclusive culturais e de texto. Tá? Então, nós vimos aqui o símbolo do banheiro, que é quase universal hoje, e existe até uma padronização, então, de pictogramas, né, para representar não só uma padronização do símbolo propriamente dito, da figura, mas é uma padronização até do significado, né? Portanto, a questão semiótica claramente estabelecida, né? E o papel desses símbolos, tá? Tanto como índices, também tanto como índice como também como como símbolo, né? O significado desses elementos, tá? Então, alguns símbolos nós conhecemos também, né? Esse símbolo aqui do lado,
que é o símbolo da cadeira de rodas, né, de espaços reservados para a deficiente de mobilidade. Tá? Esse outro símbolo é um outro símbolo de saída de emergência, né, que foi criado também especificamente para indicar uma saída de emergência, que tem que ser um símbolo universal. Né? Quais são os elementos principais desse desenho? Por exemplo, você vê uma pessoa correndo, né? Não uma pessoa parada, andando, correndo, para indicar que é uma saída de uma emergência. Tá? Segundo, é uma saída, né? Você percebe isso pela sombra, né, da porta e da pessoa, tá? Para caracterizar que você está saindo para um ambiente externo. Tá? Então, esse é um design premiado, inclusive, né, que foi padronizado, né, para ser uma indicação, um pictograma da indicação de uma saída de emergência. O Japão tem um papel interessante também nessa área de pictograma. Tá? Esse símbolo do banheiro, do homem e mulher, tá? Ele foi criado e se tornou universal, né? Em função, foi criado no Japão, tá? E foi criado numa função muito interessante, né? Por conta dos Jogos Olímpicos de 1964 que aconteceu em Tóquio, tá? Qual que era o problema na época? Em 1964, faz algum tempo já, né? Lá nessa época o Japão ainda não tinha muitos visitantes estrangeiros. Então, todos os principais sinalização urbana, né, que a gente chama, né? As placas, não só as placas de trânsito, mas as placas de sinalização urbana, no fundo estavam escritas em japonês. Tá? Estavam sendo usados os caracteres típicos japoneses para indicar os elementos urbanos, né, tanto necessários não só banheiros como também para mobilidade, né, eram sinalizados usando os caracteres, né, na língua japonesa. E com a entrada, com a previsão de chegada de estrangeiros, né, tiveram um grande problema para resolver. Né? Essas placas teriam que ser substituídas, mas ficou a questão, mas substituir como? Né? Com que língua? Né? Vamos colocar em inglês? Mas não é necessariamente que todo mundo saiba inglês. Né? Então, eles tiveram a ideia de utilizar o conceito de pictograma, que já existia, né? A criação foi em 1920, tá? Para substituir essas placas indicativas. Então foi criado uma comissão que fez o design de vários símbolos pictográficos, inclusive esse que indicava o banheiro. Aproveitaram também e criaram uma série de outros símbolos, né, pictogramas, para indicar os diversos esportes que iam ser praticados, né? E não só indicar a localização do evento, também para o público, né? Mas também uma padronização, né, da representação de cada um dos esportes na forma pictográfica. Tá? Então nós vemos aqui alguns exemplos desses pictogramas que foram utilizados. Tá? E aqui, mais recentemente, na Olimpíadas de Tóquio de 2020, 2020, mas que foi adiado por causa da pandemia, ficou em 2021, tá? Vocês notem a semelhança dos pictogramas, né, com um pictograma de quase 80 anos atrás, né? Então, dá para perceber, portanto, que o pictograma tem uma função universal, né? Tem um visual, é um símbolo, né, que a maioria das pessoas consegue compreender sem precisar ter uma mesma base cultural. Bom, para nós da computação, né, o pictograma tem um impacto direto, importante, porque como os usuários, de maneira geral, são universais, né, no mundo inteiro, temos que usar, né, temos que apelar aos pictogramas para tentar, pelo menos nas funções mais importantes ou principais funções, tentar padronizar
esse visual de uma forma uniforme em todos os dispositivos, né, toda a parte eletrônica, porque nós temos a base de usuários agora é o mundo inteiro, né? Então tem alguns símbolos que foram criados, né, alguns símbolos remetem diretamente a coisas conhecidas, mas isso às vezes é um problema, né? Por exemplo, nós temos aqui alguns símbolos conhecidos, né, que foram universalizados. Mas o símbolo de salvar, por exemplo, né, nós temos aqui esse símbolo aqui, né, que tudo bem, eu acho que a nossa geração e vocês, né, a geração de vocês conhecem, né, porque acho que ainda tiveram contato com disquete, tá? Mas provavelmente daqui a 20 anos ou até a 10 anos, né, o disquete já não existe faz algum tempo, né? Fica difícil imaginar, né, para quem nunca viu um disquete, que isso significa salvar, né? Mas o símbolo acaba sendo mantido, né, por uma questão histórica, porque fica difícil você mudar esse símbolo para algum outro substituto. O que você colocaria no lugar disso, né? Então é um problema difícil de resolver, né, em termos de pictograma, tá? Então no fundo as próximas gerações vão entender que isso aqui é um símbolo de salvar sem entender o que isso representa na verdade, né? Que isso é um desenho de um disquete, tá? Mesma coisa essa lata de lixo, né? Significa jogar fora ou eliminar ou deletar, né? Agora, isso dependendo do país, né, dependendo da cultura, não é um símbolo comum, né? Não é um pictograma comum, não é uma coisa que você consiga remeter imediatamente em uma lata de lixo, tá? Da mesma forma, esse botão de ligar e desligar, né, é um símbolo padrão nos Estados Unidos, mas não é padronizado no mundo inteiro, tá? Esse outro símbolo é um símbolo de busca, né? Nós temos uma lupa aqui, né? E acredito que muito pouca gente tenha uma lupa ou tenha visto uma lupa, na verdade, né? A gente sabe para que serve, né? Mas por uma questão cultural, né, e com a própria tecnologia, vai sendo cada vez mais raro você ter uma lupa física, né? E com o tempo talvez aconteça a mesma coisa com o disquete, né? Você perde o contato do ícone em relação à realidade, né? Acaba virando um símbolo, tá? Então hoje esses são os símbolos e provavelmente vão surgindo cada vez mais outros símbolos à medida que vão surgindo mais necessidades, tá? À medida que você vai ter que tendo que padronizar, né, determinadas funções e disponibilizar para uma população mundial, você vai sendo obrigado a criar ícones para substituir pelo menos as funções mais comuns. Bom, aproveitando a discussão da computação, vamos apresentar alguns exemplos interessantes, né, focados agora em sistemas de informação, né. O primeiro exemplo é um caso de uma mensagem, tá? Então, esse é um diálogo interessante, né? Nos tempos que o pessoal usava telegrama, né, para comunicação, telegrama então era mandado, era cobrado caractere por caractere e é mandado via através do código Morse ou então o código depois foi o código ASCII, né, comunicando ponto a ponto, né, de uma agência de correio para outra agência de correio, você conseguia mandar uma comunicação de um país para o outro. É um antigo SMS, né, SMS, só que ia de uma agência de correio para outra, né? Era uma conexão conexão por fio, né, para chegar de uma agência para outra, né? Então de um país para o outro, você tinha que ir até a agência do correio, solicitar o envio e na recepção do outro lado recebia o código Morse ou o código ASCII, né? E você pegava esse código ou tinha uma impressora eletrônica, né? Desculpe, eletromecânica, né, que imprimia os caracteres à medida que recebia esse código, ou então era escrito na mão mesmo, e aí o carteiro levava o telegrama, né, até o destinatário, tá? Então era cobrado por caractere.
Então tem esse caso de um autor que deixou um livro para ser editado, né, para saber se deixou o livro no editor, né, para preparar para ser publicado, tá? E o autor foi para um outro país, né, para esperar esse processo de publicação. Um certo tempo, alguns meses depois, ele resolveu perguntar para o editor, né, se o livro tinha saído ou não, né? E para economizar o texto, ele só mandou um caractere, mandou um ponto de interrogação, tá? O editor recebeu o ponto de interrogação do autor e, como ele sabia do que se tratava, ele respondeu de uma forma mais simples ainda, né? Respondeu com um ponto de exclamação, tá? Para o autor, dizendo que está tudo ok, né? Então, como é que foi possível transmitir essa ideia da pergunta e da resposta, né, com apenas um único caractere, tá? Foi possível porque ambos compartilhavam o mesmo contexto, né? Quer dizer, compartilhavam o entendimento do mesmo processo. Então era um processo onde tinha um livro para ser publicado, tá? Então isso facilitou, simplificou muito, né, o diálogo entre eles, ao ponto de que bastava um caractere, né, para dizer sim ou não, ou para dizer, né, o que se estava sendo publicado ou não, né, e a resposta sim ou não. Se fosse não, que caractere seria? Né? Em vez de uma exclamação, você poderia colocar um X, por exemplo, né, dizendo que olha, não deu certo, né, não foi publicado. Bom, então, o que vem a ser uma mensagem quando envolve a semiótica? Tá? Em um sentido mais amplo, né, o que vem a ser, qual seria o objetivo de uma mensagem? Vamos explicar antes o que vem a ser uma mensagem propriamente dita, né? Uma mensagem não necessariamente é uma transmissão, né, uma comunicação de A para B, tá? Uma mensagem, nos casos de uma mensagem, uma comunicação de A para B, seria um conjunto, né, de símbolos que são transmitidos, que transferidos, né, através de um meio de comunicação de A para o B, tá? Mas no sentido, quer dizer, no sentido temporal, né? Armazenamento, o que seria, né? Seria você pegar esses símbolos, né, registrar em algum material, tá? E em tempos depois você acessar esse material, né? A comunicação tem um sentido espacial, né? Resolver um problema de espaço, né? No tempo, bom, dependendo da velocidade aqui, seria um tempo que seria irrelevante sob o ponto de vista da comunicação. Sob o ponto de vista de armazenamento, né, seria um problema temporal, né? Você armazena a mensagem num determinado tempo para ser acessado mais tarde, tá? Mas tanto no aspecto espacial como no aspecto temporal, no fundo, uma mensagem é uma mensagem, tá? É um problema de você ter um conjunto de símbolos para ser transferido, né, de A para o B, tá? Seja ele numa distância temporal ou seja ele numa distância espacial. Bom, então vamos esquematicamente, né? Então temos uma transmissão de A, vamos supor o caso de uma comunicação mesmo, né? Tá? Tem uma mensagem, é um conjunto de símbolos que vai ser transmitido, né, até chegar a B. Bom, sob o ponto de vista da teoria de informação do Shannon, né, efetivamente isso é um canal de comunicação, tá? E você tem uma certa quantidade de meio, né, no fundo, para carregar a mensagem propriamente dita, tá? Então, no caso, poderia ser bits.
e esses bits irão carregar uma certa quantidade de informação, né? De acordo com o evento, quer dizer, a realidade vai ter uma distribuição de probabilidade, e essa distribuição de probabilidade vai estabelecer a quantidade de informação que vai ser passada de A para B. Então estamos falando de quantidade de informação, tá? Então a quantidade de incerteza que vai ser resolvida com essa mensagem, tá? E através desse meio, né, bits, tá? Que pode ser comunicação ou pode ser armazenamento, tá? Então, no caso da teoria da informação, de informação de Shannon, né, nós temos esse aspecto, né, da mensagem como caracterizado pela quantidade de bits e quantidade de informação. Bom, aí tem outros aspectos típicos de um canal, né? Então ver quantos bits são, velocidade, relação sinal-ruído, são coisas também que valem para armazenamento, tá? Agora, sob o ponto de vista da semiótica, as coisas mudam um pouco. O que muda? Tá? Qual o papel, qual o objetivo de uma mensagem sob o ponto de vista da semiótica? Na semiótica nós temos a inclusão, né, de um outro personagem. No caso é um ser humano, mas não necessariamente, né? Pode ser um ser humano, pode ser uma máquina, ou, né, a gente pode discutir mais à frente, pode ser até um animal com uma certa capacidade, né? Então, no fundo é o seguinte, é um ser com alguma inteligência, tá? Que tem a capacidade de semiose, tá? Então, capacidade semiótica, e que vai, né, fazer um trabalho de enviar uma determinada mensagem para um outro ser do lado de cá, tá? Do lado B. Vai ter uma janelinha aqui, né? Tá. E aqui a mensagem que o lado A quer enviar, né? Tá? Então imagine que seja um sorrisão que está aqui. Tá. A mensagem é codificada adequadamente aqui, né? E o objetivo é que essa mensagem chegue do lado de cá, né? Tá? Portanto, é um interpretante, né, que possa ser tratada adequadamente por esse intérprete, tá? Tem que chegar aqui. Então, no caso da semiótica, né, a mensagem não é simplesmente, né, dado pela teoria da informação, tá? É um ciclo completo que sai de um indivíduo com capacidade semiótica para um outro indivíduo que tem essa capacidade semiótica, tá? Então, é um processo de semiose que está envolvido aqui, tá? E aí, algumas características interessantes que mudam, né? É o caso do exemplo, né, do autor e do editor, tá? Então, esse lado aqui, né, eles compartilham o mesmo contexto,
que tem a capacidade de interpretar corretamente, né, tanto o ponto de interrogação como o ponto de exclamação. Tá? E isso é o papel da mensagem, no caso da semiótica. No caso da semiótica, a mensagem possui um objetivo, tá? E não é simplesmente mandar bit. Possui um objetivo de criar esse efeito aqui, um efeito semiótico, ou seja, criar um interpretante, né, na mente do receptor. Tá? O objetivo final da mensagem, no fim, é gerar um efeito. No receptor. Tá? Essa é uma observação muito importante, muito relevante. Tá? Que efeito eu quero gerar no receptor? Tá? Então, as mensagens de propaganda, as mensagens na televisão, no rádio, né, ou até no texto, tem justamente esse objetivo, tem de gerar um efeito no receptor. Tá? Se esse lado aqui é uma pedra, né, que não tem capacidade semiótica, qual seria o sentido de você mandar uma mensagem? Né? Então, do ponto de vista de uma máquina, mandando uma mensagem para uma máquina, tá? Talvez tenha sentido, né? Você não considera esse efeito semiótico, tá? Você simplesmente está mandando um bit de um lado para o outro. Tá? Você se limita à teoria de informação do Shannon, né? Você está mandando bit, tá? Mas se você pensar que o objetivo da mensagem é gerar um efeito do lado de cá, tá? Isso, o tipo da mensagem, né, o projeto da mensagem muda completamente, tá? Porque passa a ser muito mais relevante se preocupar com a mensagem que gera um determinado efeito do que propriamente a quantidade de bits que está sendo transmitida. Bom, vamos ver agora um segundo exemplo. Agora um exemplo utilizando a criptografia, né, e utilizando o índice. Nesta aplicação de criptografia, vamos imaginar essa situação, né, de uma mensagem sendo enviada de A para B e onde o A e B compartilham uma mesma estante, né, com os mesmos livros. Tá? Então vamos supor também que esses livros são idênticos, né, nas edições e colocados também, enumerados na mesma ordem. Vamos imaginar então algo em torno de 100 livros. Tá? Então nós teríamos o tamanho, vamos tentar dimensionar o tamanho da mensagem. Então tamanho, né, total de dígitos, tá? Dígitos decimais. Tá? Vamos usar então 2 dígitos para indicar o livro. Tá? Então qual que é a ideia? Tá? A mensagem que o A vai mandar para o B vai indicar qual é o livro, né, de 0 a 99, qual do livro vai ser utilizado. Tá? Então no fundo a gente está trabalhando com o quê? Com index, o índice. Então você não vai mandar a mensagem propriamente dita, o conteúdo da mensagem ele não vai conter a informação sobre a mensagem propriamente dita, mas vai mandar um índice, um apontador, tá? Para dizer qual é a palavra que você quer mandar. Tá? Então, 2 dígitos para o livro, né? E dentro do livro mais uns 2 dígitos, né, da página 0 ou página 1 até 99, ou pode ser da página 1 até a página 100, né? Então, cada livro deverá ter pelo menos então 100 páginas, né? Tá? 2 páginas. E depois, em cada página, identificada a página, você pode identificar então a palavra, né? Novamente, a página deverá ter pelo menos então 100 palavras para você
poder identificar a palavra que você quer, tá? Então, palavra. Então, a criptografia consiste em não mandar nenhuma palavra, mas sim mandar um índice, né? E o índice é compartilhado através desse contexto comum, que são as duas estantes com os mesmos livros. Então, qual que é a função aqui do A, ao querer mandar uma mensagem? Ele vai escolher um livro qualquer, abrir a página qualquer, e escolher, né, quer dizer, dentro da mensagem, tentar achar a palavra, né, que ele quer mandar. E assim por diante, né? Então, cada palavra vai montando as palavras, né? O importante é não usar a mesma palavra, mesmo que a palavra seja igual, né? Não usar a mesma referência para indicar essa palavra, tá? E aí nós temos para cada palavra, né, um total de, independentemente do tamanho da palavra, né? Então, isso aqui é dois dígitos decimais, então dá um total de 6 dígitos decimais. Basta um byte, né, para cada um desses elementos, não é isso? Porque um byte você consegue representar 2 dígitos decimais, né, usando o BCD, por exemplo, né? Então nós temos um total de 3 bytes por palavra, né? Esquema extremamente simples, né? Tá? Para você mandar uma mensagem criptografada. Tem como descriptografar tendo acesso somente à mensagem? Né? É impossível, na verdade, tá? Por quê? Para você descriptografar, você teria que ter o contexto, né? Teria que decodificar. Então você não precisaria nem decodificar esses números que estão aqui, quer dizer, não precisaria nem criptografar esses números aqui, nesses 3 bytes, porque sem o mesmo contexto não há como o computador, né, mesmo que seja um supercomputador, descobrir, né, quais são os livros que estão sendo usados aqui, né, e em que ordem estão esses livros. Tá? Eu teria que saber o contexto para poder descriptografar esta mensagem. Tá? Então, essa é uma diferença importante, né? Quer dizer, a mensagem não está mandando o conteúdo, o dado original, tá? Está mandando o indicador, o index. Então, é uma forma de você fazer uma transmissão de uma mensagem criptografada impossível de se descriptografar desde que você não tenha nenhuma indicação desse contexto, tá? Então, isso aqui, esse contexto, ambos teriam que manter em segredo, tá certo? Mas tendo acesso somente à mensagem, não teria como descobrir qual é o conteúdo dessa mensagem, tá? O que essa mensagem significa. Então, voltando, né, à imagem que nós vimos, né, no começo, tá? É uma questão de semiótica pura, né? É de uma cabeça de uma pessoa até uma outra cabeça de uma outra pessoa, tá? Ambos compartilham o mesmo contexto, por isso que você consegue transmitir a mensagem, tá? Então a mensagem do ponto de interrogação do autor e do ponto de exclamação, né, do editor, que é mandado de volta, ele só é possível entender ou só é possível descriptografar isso desde que você compartilhe o mesmo contexto. Tá? Se você não tem esse contexto, não teria como você compreender a mensagem, por ser extremamente curta, né? O terceiro e último exemplo de aplicação para informação é parecido com o segundo exemplo, né, da criptografia, usando o mesmo sistema semelhante, tá? A pergunta seria o seguinte, né? É possível transmitir qualquer tipo de informação existente, seja ele texto, imagem ou fotografia, figura, utilizando somente 10 bytes, né? Qualquer informação existente, tá? Essa é uma pergunta, claro, tem um truque na própria questão, né? Mas é uma pergunta que pode ser realizado, na verdade, que pode ser feito, porque tem uma resposta para essa pergunta, tá? Então, como é que seria possível então você transmitir qualquer tipo de mensagem, qualquer tipo de informação existente
né, usando apenas 10 bytes. Estamos falando de mensagens contendo informações enormes, né, imagens, texto, vídeo, etc. Tá? Bom, novamente é uma questão de você mandar uma mensagem de A para B, né, onde o tamanho está limitado em 10 bytes e o objetivo é transmitir, né, nesses 10 bytes qualquer tipo de informação existente. Tá? Então, uma forma de fazer isso, tá, utilizando novamente o index ou índice do Percy, tá, e usar uma característica importante, que é aproveitar o contexto compartilhado entre A e B. Da mesma forma que nós discutimos a questão da estante, que é um contexto compartilhado, e usamos o index, tá? No caso da estante é um contexto privado, né? Privado entre A e B, por isso que é uma criptografia. Tá? Existe a possibilidade de ter um contexto aqui público, né, compartilhado. Tá? É um compartilhamento público além do nosso sistema normal de linguagem, por exemplo, que é um contexto público compartilhado. Né? Mas existe hoje em dia um contexto muito mais amplo na área de informação que é compartilhado de uma forma pública. Tá? Esquematicamente a ideia é essa, né? É você pegar então algo que é comum aos dois, tá? Algo comum aos dois, tá? É o universo que está aqui, tá? É o contexto público compartilhado. Bom, o que seria esse contexto então? O que seria, que informação seria compartilhado, tá? Justamente as informações, como a gente quer qualquer informação, né? O segredo está na palavra qualquer informação. Na verdade, é qualquer informação existente. Né? E qualquer informação existente, na verdade, está na forma de revistas, artigos e de livros. Né? Nós temos hoje uma infinidade de revistas e livros que já foram publicados, são informações e dados existentes. Né? E você pode usar esses 10 bytes, tá? Porque, por exemplo, o código ISBN, tá? Que é o código que identifica qualquer livro publicado já, está em torno de 13 dígitos decimais hoje, né? Tá? Então 13 dígitos. Ou uma revista de publicação periódicos, né? Também tem um código referente a essa publicação chamado ISSN. Tá? Esse é um código universal, mundial, né? Existe no mundo todo, tá? Que é formado também por 8 dígitos. Tá? 10 bytes permite codificar até 20 dígitos. Tá? Os dígitos restantes você pode usar, por exemplo, então, bom, isso aqui seria 14, supondo 14, você precisaria de 7 bytes para o ISBN, e vamos usar, né, os 3 bytes restantes para completar os 10 bytes, né, para indicar, né, eventualmente a página e o parágrafo, né, página e parágrafo. Dessa vez não estamos mandando palavras, né, mas estamos mandando qualquer informação. Então pode ser um parágrafo inteiro, pode ser uma figura, né, pode ser uma tabela. Tendo 3 bytes, dá um total de 6 dígitos decimais, é o suficiente para indicar a página e o parágrafo na maioria dos casos. Tá? Então isso totaliza, né, isso completa um total de 10 bytes. Tá? Então seria mais do que suficiente, né, para transmitir qualquer tipo de informação já publicada. E normalmente informação publicada é qualquer informação, na verdade. Tá? Se não tiver na forma de livro, hoje em dia está na forma de vídeo, né, você pode mandar uma URL, né,
URL com indicação mais completa, né, de endereço, tá? Novamente, os 10 bytes normalmente é o suficiente para apontar, né, numa URL a localização. Não se esqueça que a URL, na verdade, você pode traduzir, né, o endereço por números, né, por endereço IP, tá? Em vez de usar o www, todo aquele monte de letras, você pode substituir por caracteres numéricos, tá? Então, algo próximo a 10 bytes, né? Pode até ser um pouquinho mais, mas você pode apontar, em vez de apontar para um livro ou revista, você pode apontar também para um site ou uma página na internet ou um link no YouTube e assim por diante. Ou seja, eu consigo transmitir hoje qualquer informação relevante, né, usando muito poucos bytes, tá? Muito menos do que, por exemplo, um vídeo são megabytes, né? Mas não preciso mandar o vídeo inteiro, basta mandar o índice, tá? O index. Então, essa é uma outra aplicação, sob o ponto de vista de informática, das teorias, né, semióticas do Peirce, tá? Então, você consegue começar a enxergar um contexto muito mais amplo em relação a essa discussão da informação. Então, o Shannon media a quantidade de informação que era passado de A para B. Tá? No caso, se você analisa um pouquinho mais além do Shannon, tem a camada, né, da semiótica, você começa a entender que o objetivo final de uma mensagem é transmitir, não os bits, né, mas transmitir um determinado pensamento, né, um determinado interpretante de A para o B. Tá? E para transmitir o interpretante, você não precisa necessariamente mandar, né, toda a mensagem. Você não precisa mandar o ícone, por exemplo. Você pode mandar um índice ou você pode mandar um símbolo. Tá? Estamos acostumados a mandar o símbolo, né, sob o ponto de vista do Shannon. Tá? Mas uma das funções, uma das coisas que a semiótica mostra é que você pode mandar também o index, que tem o mesmo efeito, né, em gerar o interpretante na mente do destinatário final. Tá? Então, é um pressuposto muito importante aqui entre A e B. No caso do Shannon, não é identificado, né? É simplesmente o canal que interessa. Tá? Mas no contexto da semiótica, nós temos um ser, né, inteligente de um lado e um ser inteligente do outro lado. Tá? Um ser inteligente no sentido de que consegue fazer a semiose. Tá? Então, nesse contexto mais amplo, tá, as possibilidades são maiores e as ferramentas nossas também, né? As possibilidades também de trabalhar, né, as características semióticas se ampliam porque nós temos elementos, né, pessoas inteligentes nas duas pontas. Tá? Então, essa é a mensagem importante desse tópico. Tá? Uma outra característica importante, né, para vocês lembrarem a diferença entre quantidade de informação e a qualidade da informação, né, do significado da informação, vocês lembrarem a teoria do Shannon. Né? A teoria do Shannon, ele mede quantidade de informação que é passada para cá. Né? Como é que ele mede essa quantidade de informação? Depende da ocorrência, probabilidade de ocorrência dos símbolos. Né? Tá? Então, quanto mais aleatório, né, quanto mais uniforme for a probabilidade de ocorrência desses símbolos, maior a quantidade da informação. Lembram disso? Então, vamos supor que vamos transmitir então um ruído aleatório aqui do A para B. Tá? Um ruído sendo aleatório, né, na verdade todo ruído é caracterizado, né, pela sua aleatoriedade. Tá? Imagine que o A não está mandando nenhuma mensagem, mas nenhuma informação, mas simplesmente mandando bits aleatoriamente. Tá? No caso, se você analisa do seu ponto de vista de Shannon, você está está mandando o máximo de informação, porque sendo ruído por definição é tudo aleatório, né? Tá? A quantidade de informação é máxima. Mas, sob o ponto de vista do Peirce, né, a quantidade de informação não é máxima, é mínima, é zero,
porque o ruído não tem significado semiótico. Tá? Então, só aí vocês veem a grande diferença entre uma visão, né, do quantidade de informação do Shannon e a visão semiótica do Peirce. Para finalizar a discussão da semiótica, gostaria de comentar também algumas escolas, já cheguei a comentar, na verdade, né, outras escolas além da escola persiana. Tá? Uma característica da visão persiana, do Peirce, né, da visão do semiótica persiana, que é um processo basicamente individual, né? Tem um foco em cima do indivíduo, de uma pessoa que está realizando a semiose. Tá? Então, o foco na mente, o foco interno ao ser humano, né? E um processo onde, aliás, o Peirce foi o pai do pragmatismo, né? É a relação entre o signo e os seus usuários, os agentes usuários desse signo. Tá? Então, é o foco na mente do indivíduo. Escolas mais recentes, né, tem uma visão externa, na verdade uma visão mais macro, social, a gente chama de visão sistêmica, que envolve, encara o indivíduo como sendo um ser social, ou seja, elemento de uma sociedade onde diversos elementos de interpretante, no fundo, né, aquilo que surge na mente interpretante, são elementos compartilhados, são elementos culturais. Né? Então, a semiótica da cultura, foco é realmente no aspecto compartilhado da sociedade. Então, acaba voltando um pouco esse foco em linguagem, literatura e outros elementos culturais e sociais, né, que formam uma base da crença, né, do grupo social. Tá? Então, uma visão externa, porque muito daquilo que surge na mente, né, daquilo que surge como na interpretante, né, que é no processo persiano, né, o que surge na mente depende da cultura, depende do ambiente social. Então, a dinâmica social é muito relevante, né, na criação dos símbolos, né, mesmo na linguagem, é compartilhamento, né, a criação desse processo social que gera novos símbolos, né, novas palavras no contexto coletivo. Tá? Interpretante, portanto, seria um componente sistêmico, seria um componente coletivo, não necessariamente individual. Tá? Então, enquanto que Peirce focava mais no indivíduo, existem as escolas semióticas que focam mais no contexto social. Tá? Só por curiosidade, inclusive, tem um trabalho interessante do Umberto Eco. Umberto Eco é um escritor, né? Escreveu vários livros famosos, como o Nome da Rosa, o Pêndulo de Foucault. Né? Ele também é um acadêmico nessa área de semiótica, ele fez uma contribuição interessante que criou o modelo, né, do leitor. Veja que interessante, né? Quer dizer, o que a partir da linguagem você tem a interpretação do texto e que vai chegar na mente do leitor. Então, esse é um trabalho, né, de você desenvolver o texto de forma que dê um determinado efeito na mente do leitor. Tá? Então, esse é um trabalho típico da área de semiótica. Tá? Tem um trabalho muito interessante desse autor, Umberto Eco. Uma outra discussão, a última discussão, seria a semiótica não humana. Né? Naturalmente, o Peirce focou muito no ser humano, né, quase que exclusivamente. E cabe uma discussão: será que semiótica ocorre em outros indivíduos que não sejam humanos? Bom, as teorias iniciais encaravam que os animais não processam símbolos, né? Ou seja, não conseguem compreender ou associar símbolos ao interpretante. Tá? Os experimentos realizados, né, por exemplo, do Pavlov, né, indicam que os animais tinham uma capacidade de associar causa e efeito, né, a indicação espacial, sequência temporal, são todas secundidades, né, são todas índices. Né? Então,
no experimento de Pavlov, nós temos aqui, por exemplo, antes de alimentar o cão, você toca uma campainha, né? Depois de algum tempo, quando a campainha toca, o cão já saliva. Isso é uma secundidade, afinal, né? O index, que a campainha é associado ao alimento, né? Um outro experimento, toda vez que toca a sirene, o cachorro leva um choque, tá? E depois de algum tempo ele fica estressado só com o som da sirene, tá? Isso também é uma secundidade. Tá? Então, de maneira geral, os animais reconhecem os signos, né, impostos pela realidade, tá? Um animal que sente um cheiro de uma fumaça, ele associa logo ao calor, ao fogo e ao perigo, tá? Então, é uma associação, um índice que existe, né, na natureza. O ser humano, por outro lado, né, ele pode decidir que a fumaça não indica fogo, né? Pode mudar com certa facilidade, arbitrariedade, o significado de qualquer signo, né? O exemplo do Che Guevara, né? Então, é uma imagem de uma pessoa, né, que simboliza um caráter político, tá? E podemos promover um ícone, né, a um símbolo, atribuindo outro significado. Quer dizer, o caso da lupa, né, que nós temos aqui. O lupa é um ícone, em princípio, que tem um desenho de uma lupa, mas ele pode ser, hoje significa uma operação de busca, né, tá? Uma operação no computador significando uma busca, tá? E isso é uma característica indireta, né, na verdade, da relação entre a lupa e o efeito de procurar, tá? Então isso é um índice, é o símbolo, tá, na verdade, tá? Então foi convertido, né, de um ícone para um símbolo. Então, de maneira geral, a partir do estudo dos animais, né, a gente viu treinando de uma forma adequada chimpanzés e elefantes e golfinhos, né, que tem uma inteligência um pouquinho mais elevada. Eles têm uma capacidade, com treinamento adequado, tem uma capacidade de processamento simbólico, ou seja, a partir de um símbolo chegar a uma determinada ideia ou uma determinada interpretante, né? Mas aí depende realmente de um certo treinamento. Então, mas existe essa capacidade, apesar de ser limitada, tá? Bom, essas são as principais referências bibliográficas nessa área de semiótica. Ela é muito extensa, né? Tem muita coisa interessante, tá? Comentamos no começo, né, sobre a professora Lúcia Santaella, que é uma referência aqui no Brasil na área de semiótica, tá? E alguns outros livros a respeito da semiótica e da linguística, tá? Temos também alguns links aqui no YouTube para quem tiver interesse em assistir. Bom, apesar do tema, a semiótica ser um tema bem diferente, né, em relação ao que nós trabalhamos ao longo dessa disciplina, tem um foco muito mais na área de humanidades, nós acreditamos que esse assunto ele é muito relevante para a área da computação e da informática em particular, tá? Então estamos discutindo a informação sobre todas as suas dimensões, né? Desde o dado até a sua interpretação sob o ponto de vista humano, né? Então a criação de todo um processo simbólico, toda uma parte de semiose na mente do indivíduo, né, que passa por todo esse processo, tá? Então, com isso, acho que a gente fecha todo o ciclo, né, da informação, desde a sua origem primária, né, no dado, até as suas consequências finais no processo mental. Essa parte acabou sendo extensa, né, mas acredito, esse tópico em geral, né, ficou extenso, mas acreditamos que conseguimos demonstrar a importância desse assunto, né? Ele não, claro, é uma introdução à semiótica, tá? Ele não encerra de maneira alguma, né, esse assunto, tá? Mas o objetivo era mostrar o quanto isso é importante, né, para a informação, né, para a área, inclusive, da computação, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que tenha gostado.
estouramos muito, né, o tempo desse tópico, mas espero que vocês tenham gostado, principalmente dos exemplos, né, para vocês entenderem melhor o quanto isso é relevante sob o ponto de vista da informação. Bom, obrigado pessoal, até o próximo tópico.